Temos uma palavra aqui no capítulo 27 de São Mateus. Nós estaremos lendo a partir do versículo 31, nós vamos hoje até o 36. Diz assim: depois de o haverem escarnecido, despiram-lhe o manto e o vestiram com as suas próprias vestes, e em seguida o levaram para ser crucificado. Ao saírem, encontraram um cireneu chamado Simão, a quem obrigaram a carregar a cruz de Jesus. E chegando a um lugar chamado Gólgota, que significa lugar da caveira, deram-lhe a beber vinho com fel, mas ele, provando-o, não o quis beber. Depois de o crucificarem, repartiram entre si as suas vestes, tirando sorte. Somente até aqui. Quem crê que o que foi lido é verdade? Quem acredita que o que foi lido até aqui foi verdade? Então nós vamos ler o versículo que vai servir de base para a mensagem de hoje, que é o versículo número 35. Depois de o crucificarem, repartiram entre si as suas vestes, tirando a sorte. Você agora vai repetir esse versículo comigo, conforme eu parar. Vamos lá. Depois de o crucificarem, vamos mais forte. Depois, deixa eu falar. Depois de o crucificarem, vai lá. Isso. Repartiram entre si as suas vestes, tirando a sorte. Novamente eu me rendo ao Espírito Santo e me ofereço a Ele, me coloco à sua disposição para expor a sua palavra, que é eterna, que é poderosa, que é maravilhosa, que traz tudo de bom para a nossa alma, que nos dirige, que nos corrige, e que Ele nessa noite fale conosco mais uma vez. Eu quero ouvir a sua voz. Quem quer ouvir a sua voz nesta noite? Glória a Deus, glória, glória, glória a Deus. Desde domingo que nós estamos aqui recebendo a revelação da palavra. Domingo à noite foi aberta essa semana da paixão, mostrando para vocês, para a igreja, que no caminho para o Gólgota apareceu um Simão que ajudou Jesus. Domingo nós mostramos o ajudador. Segunda-feira nós mostramos o lugar da crucificação, o Gólgota, o lugar da caveira. Ontem à noite nós falamos sobre a dor que Jesus decidiu conscientemente sofrê-la. Não quis o vinho com fel, porque o vinho com fel lhe anestesiava, mas ele quis o vinagre, que aumentava a dor. Então só tem uma palavra para isso: amor. Ele me amou. Tem um hino do Diante do Trono, se alguém pudesse cantar até lá. Ele me amou. Não sei se alguém saiu esse hino. Ele me amou. Aquele hino é forte para a glória de Deus. E hoje toda a atenção é pouca, porque a revelação de Deus hoje é nesse texto onde diz que depois de o crucificarem, depois de colocarem Jesus lá na cruz, pegaram as suas vestes e repartiram essas vestes entre si e tiraram sorte para saber com quem ficariam essas vestes. A mensagem de hoje é sobre as vestes de Jesus. As vestes de Jesus. Eu gostaria que você memorizasse algo muito forte. Durante a paixão de Cristo,
durante toda a paixão e morte de Jesus, ele vestiu 6 vestes. E essas vestes são significativas para nós. Jesus, na sexta-feira, durante aquelas horas de dor e de sofrimento, diante das autoridades civis e religiosas, até ele expirar, ele vestiu 6 vestes. Esse texto que nós lemos, é claro, só fala de uma das vestes, mas nós precisamos, dentro das Escrituras, mostrar outras vestes que lançarão luz nestas vestes aqui, das quais acabamos de ler. Depois de o crucificarem, repartiram entre si as suas vestes. Podem repetir comigo, conforme eu parar? Depois de o crucificarem, repartiram entre si as suas vestes. Repartiram o quê? Repartiram o quê? As suas vestes. 6 vestes que eu quero tratar de maneira sucinta. Jesus vestiu durante toda a sua paixão e morte, e cada uma tem um significado importantíssimo. Agora, hoje, eu preciso que os irmãos folheiem a Bíblia comigo, e eu quero mostrar as primeiras vestes, ou a primeira vestimenta que Jesus usou ali na sua crucificação, na sua paixão e morte. A primeira está ali no Evangelho, vamos correr comigo, o Evangelho de segundo escreveu São Lucas. Evangelho segundo escreveu São Lucas. Hoje eu preciso que vocês me ajudem. Nós vamos para as Escrituras, São Lucas capítulo 23, vamos lá. Hoje nós vamos precisar que vocês vão para lá. Lucas capítulo 23, na hora que você encontrar, respira e dá um lindo glória a Deus. Ainda tem mais gente procurando, vamos lá. Lucas capítulo 23, capítulo 23, nós vamos precisar aí do versículo 11. Quem encontrou, diga amém. Aleluia, aleluia, aleluia. Quem ainda não encontrou, levante sua mão. Lucas capítulo 23, versículo de número 11, a palavra de Deus diz assim: mas Herodes, como era o nome dele, juntamente com os de sua guarda, ou os soldados, tratou-o com desprezo, tratou Jesus com desprezo, e escarnecendo dele, fê-lo vestir de um manto aparatoso, ou de uma veste resplandecente, e o devolveu a Pilatos. Eu vou ler de novo com vocês, e vocês vão repetir conforme a versão que eu vou ler. Vamos lá. E Herodes, mais forte, com os seus soldados, desprezou Jesus, escarnecendo dele, e vestiu-lhe de uma roupa resplandecente, e tornou a enviá-lo a Pilatos. Quantos creem nessa palavra? Aleluia, estou sentindo a presença de Deus já. Oh, glória a Deus. Desde o início que a gente sente, mas quando a gente fala isso, é porque a coisa aumenta. Vocês entendem muito forte. Desde o início que a gente sente a graça de Deus. Aliás, toda vez que a gente lê a Bíblia. Mas agora eu percebo que a presença de Deus, depois dessa leitura aqui, ela quer se manifestar de maneira gloriosa, de uma maneira diferenciada. Quem está disposto a receber essa presença? Esse texto que nós lemos diz que Herodes reuniu seus soldados, e eles zombaram de Jesus, e deram a Jesus uma veste, uma roupa resplandecente. Essa vestimenta foi dada por Herodes a Jesus. Essa vestimenta se chama de vestimenta ou roupa real, que era a roupa de um rei. Herodes tinha muito desejo de conhecer Jesus. Quem está me ouvindo? Herodes sabia que Jesus curava tudo,
expulsava demônios, e a fama de Jesus chegou até o palácio de Herodes. Só que Herodes nunca tinha visto Jesus, e ele tinha um desejo, uma curiosidade de ver esse rapaz de 33 anos, que curava toda enfermidade, que fazia maravilhas, e ele disse: um dia eu me encontro com ele. Então Pilatos, quando foi julgar Jesus, ele disse: deixa eu mandar esse homem que se diz rei dos judeus para Herodes julgá-lo. Quando Herodes soube, ele ficou naquela expectativa: olha, aquilo que eu tanto queria, agora eu vou encontrar, agora eu vou tê-lo. Sou curioso para me encontrar com esse Jesus. E Pilatos está mandando ele agora. Então Herodes se prepara para receber Jesus. Aí na hora que abrem-se os portões, aqueles soldados, Jesus entra ali no palácio de Herodes. Ele gostava de se chamar de rei, ser chamado de rei, mas ele não era rei de nada, ele era só um prefeito. Mas ele gostava de andar vestido como rei. Os trajes dele eram reais. E nesse tipo de gente que deixa para lá. Então Herodes, ele gostava de ser chamado de rei. Quando abriram-se os portões, o homem está chegando, que Herodes olhou para aquele homem todo ensanguentado, todo rasgado, todo triturado, todo feio, de tanta pancada, todo derrotado. Quando Herodes viu aquilo dali, Herodes se decepcionou. Ainda mais, Pilatos mandou dizer: ele está sendo julgado porque ele se diz ser o rei dos judeus. Quando Herodes soube disso, Herodes disse: essa história eu já ouvi falar. Meu pai sofreu no início, porque disseram que ia nascer uma criança, que seria o rei dos judeus. E é esse aí que meu pai teve medo. E começou a zombar de Jesus: rei, rei, vamos descartá-lo, vamos mandá-lo de volta. Mas antes de voltar, pega aquela vestimenta, aquela roupa velha que eu tenho ali, que eu vestia há tantos anos, aquela veste resplandecente de rei, e coloca sobre ele, para ele voltar para Pilatos, todo mundo zombando dele, porque ele se diz ser rei. Então a primeira vestimenta foi a roupa ou vestimenta real, que foi dada por Herodes, decepcionado com Jesus, que se dizia rei. Foram as vestes resplandecentes, a veste da zombaria. Agora você imagina Herodes mandando vestir Jesus com uma roupa de rei, uma roupa velha, só para escarnecer. O texto que você leu diz que os soldados, juntamente com Herodes, desprezaram Jesus, escarneciam dele. Imagina a algazarra ao redor de Cristo, pegando aquela veste resplandecente, para escarnecer do homem que se dizia rei, mas que estava ali como um derrotado. Você pode se colocar na pele de Cristo nessa noite, para imaginar o homem chamado Herodes dizendo: que decepção, eu queria tanto te ver, e tu chegas a mim aqui há tanto tempo que eu quero te ver, e quando vem diante de mim é um bagaço de homem desse. Isso não é homem, muito menos rei. Coloca uma veste resplandecente para quando ele sair no meio da rua, todo mundo zombar dele. Igualmente alguém que não é policial, por exemplo, que pega uma roupa velha de um policial e sai na rua dizendo que é policial, todo mundo zomba. Imagina alguém que não é médico, mas que estudou ali alguma coisa de medicina, e por conta disso anda com uma roupa branca, o nome doutor fulano de tal, vão só zombar dele. Dá para você sentir o que foi que fizeram com Jesus? Isso tem um nome, não tem? Isso tem
O nome é aquilo que falamos ontem. Isso, quando você sabe que foi por você, você sabe que isso é somente quem ama, quem faz isso. Jesus foi zombado com aquela roupa. A primeira roupa foi a roupa real, a roupa de um rei, para zombar de Jesus. Por favor, levante as duas mãos e diga: obrigado, Senhor, por me amar. Se você puder dizer a segunda vez mais forte, eu fico feliz. Eu queria ouvir só as vozes femininas. Agora eu gostaria de ouvir só as vozes masculinas, por favor. Aleluia. Receba, Jesus, nossas palmas. E obrigado por me amar. Agora você vai voltar para o capítulo 27 de Mateus, onde a gente estava. Volta para o capítulo 27 de São Mateus, onde você estava. E nós iremos ler os versículos 27 e 28. Na hora que você encontrar, você diga amém. Mateus capítulo 27, versículos 27 e 28. Eu estou esperando, porque eu não tenho muita pressa de ler. Eu quero que os irmãos compreendam. Eu não vou passar do horário, eu procuro zelar, mas eu quero que os irmãos compreendam. O meu desejo é os irmãos compreenderem. As primeiras vestes, ou a primeira roupa, foi a roupa real. Repete o nome dessa roupa, que foi dada para zombar de Jesus. Agora capítulo 27, versículos 27 e 28, vamos ler. Logo a seguir, os soldados do governador, aqui já era Pilatos, viu? Levando Jesus para o pretório, reuniram em torno dele toda a corte, despojando-o das vestes, cobriram-no com um manto escarlate. Agora você vai ler comigo, mediante a minha versão, e você vai repetir. Vamos lá. Logo a seguir, está ótimo, mas vamos novamente. Logo a seguir, os soldados do governador, levando Jesus para a audiência, reuniram em torno dele toda a corte, despojando-o de suas vestes, cobriram-no com um manto escarlate. Repete essa roupa: manto escarlate. O texto sagrado diz aqui que logo a seguir os soldados do governador, aqui já eram os soldados do governador Pilatos, levaram Jesus para uma audiência, onde muitos homens se reuniriam ali para julgar Jesus. E quando Jesus chegou lá diante daquela audiência, o texto sagrado diz que se reuniram em torno de Jesus toda a corte. E a primeira coisa que eles fazem é tirarem as vestes de Jesus e colocarem um manto vermelho, um manto escarlate, ou seja, um manto muito vermelho sobre Jesus. Aí os irmãos perguntam: o que era esse manto vermelho? Os soldados romanos, quando eles saíam para a guerra, quando eles saíam para capturar um bandido, eles vestiam as vestes de soldados, mas colocavam um manto, um pano branco, em cima dos ombros. Todos eles iam, os soldados, com esse pano vermelho, esse pano cor escarlate. E quando as pessoas viam aqueles soldados, as pessoas temiam, porque esses soldados só colocavam este manto vermelho para matar. Eles só colocavam esse manto vermelho para matar qualquer bandido. Então, quando eles vinham longe com esse manto sobre eles, todo mundo diziam: lá vem os matadores de seres humanos, lá vem os homens de sangue, porque a cor de escarlate eles já usavam para demonstrar que iam ali dispostos a derramarem sangue. Então os soldados de Roma eram bandidos, eles eram treinados para serem bandidos. Muitos deles não queriam matar,
mas eles eram obrigados a fazerem a vontade de Roma, de César. Então um soldado de Roma era um bandido. Eles colocavam esse manto escarlate para dizerem que iam matar gente, que naquele dia haveria um mar de sangue. Aí quando eles estão de frente a Pilatos, os soldados do governador se reuniram ao redor de Jesus com toda a corte. O texto sagrado diz que eles tiraram as vestes de Jesus ali, para tirarem as vestes de Jesus, eles tirariam uma veste de cima e as vestes de baixo. As vestes de cima eram um tipo de roupa, embaixo Jesus tinha uma túnica. Então tiraram as vestes próprias de Jesus e colocaram aquele manto sobre Jesus. O que é que eles queriam dizer com isso? O que é que os soldados queriam dizer com isso? Os soldados queriam naquela hora acusarem Jesus, denunciarem Jesus como um bandido, derramador de sangue, culpado por guerra, culpado por muitas pessoas morrerem. Quando os soldados colocaram aquele manto vermelho sobre Jesus, eles queriam dizer com isso: tanto faz nós como este homem, tanto faz a gente um soldado comum, bandido, derramador de sangue, como este homem. Esse aí é um disfarçado, ele nada mais é do que um bandido, igual a nós. Então quando Jesus estava com aquele manto vermelho, eles queriam indicar, acusar Jesus, como se Jesus não fosse ninguém, como se Jesus não fosse Deus, não fosse o Filho de Deus. Ele ali com aquele manto, ele estava sendo denunciado como um assassino e derramador de sangue. E como é que se chama essas vestes? Como é que damos o nome a esta roupa? A primeira roupa era a roupa real. A segunda roupa que lhe deram foi a roupa civil, a roupa dos soldados, para indicar que ele era um bandido, que ele era um assassino, um derramador de sangue. Então aqui nós vemos Jesus sofrendo tudo isso, essa zombaria toda. Ali na primeira veste, Herodes está dizendo: ele é um falso rei. Nessa segunda vestimenta, nessa segunda roupa, os soldados estavam dizendo: ele é um bandido. Agora eu pergunto a vocês: Jesus era um falso rei? Eu pergunto agora uma segunda coisa: ele era um bandido? Pois com a primeira vestimenta, eles queriam dizer que Jesus era um falso rei. Com a segunda vestimenta, Jesus era um bandido. Satanás tentou fazer isso. Naquele dia, tentou demonstrar essas coisas. Mas desde que igreja existe, para nós Jesus não é um falso rei. Para nós Jesus é o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Satanás escuta isso todos os dias, desde que existe igreja. Jesus Cristo é o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. E ele não é um derramador de sangue. Ele derramou o seu sangue para nos purificar de todo pecado. Receba nossas palmas, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Satanás não está gostando nada dessas declarações nesta noite, mas a honra e a glória pertencem a Jesus. No mesmo capítulo 27 de São Mateus, vocês vão lerem agora comigo o verso 31, que diz assim: depois de o terem escarnecido, despiram-lhe o manto, ou seja, aquele que foi dado pelos soldados, tiraram as vestes civis. Depois de o terem escarnecido, tiraram-lhe o manto escarlate, vamos dizer assim, que era este, e o vestiram com as suas próprias vestes.
Em seguida o levaram para ser crucificado. Então agora vocês vão ler comigo, repetindo conforme o bispo Amaro for dizendo, for falando. Vamos lá. E depois de o haverem escarnecido, tiraram-lhe o manto, vestiram-lhe com as suas vestes e o levaram para ser crucificado. Jesus estava aqui com aquele manto vermelho dos soldados. Agora, lembra que para isso eles precisaram tirar as vestes de Jesus. Agora eles vêm, tiram o manto, tira a capa, tira aquele pano vermelho, aquele manto escarlate. Aí eles dizem agora, vamos colocar nele, está aí, as suas próprias vestes. Dá para ver? Leiam de novo, verso 31. Depois de o haver escarnecido, despiram-lhe do manto e o vestiram com as suas próprias vestes. Que vestes são essas? As primeiras vestes são as reais, a segunda as civis, a terceira agora são as vestes particulares. Repete isso. Essas vestes eram próprias de Jesus. Eles já tinham tirado essas vestes de Cristo para colocarem o manto de escarlate. Agora eles tiram o manto e vestem Jesus de novo com as suas próprias vestes. Quem está entendendo até aqui? Está fácil de entender? Digam glória a Deus aí. Está entrando na mente e no coração? Glorifique a Deus em nome de Jesus agora. Xarabadalabassúria. Estou sentindo a graça de Deus em cima desse altar. Agora Jesus está com as suas vestes. Vamos dizer algumas coisas sobre suas próprias vestes. Primeiro, é que essas vestes de Jesus foram feitas por mãos humanas. Essas vestes de Jesus significavam a sua identificação conosco. Eram vestes comuns, feitas por mãos simples. Jesus era simples. Aleluia. Jesus gostava de pregar para gente simples, porque dificilmente Jesus encontrou uma pessoa rica que deu valor a ele. Jesus sempre esteve com gente simples, não porque ele valorizasse ou fizesse apologia à pobreza, é porque Jesus sempre viu que o dinheiro mudava a mente das pessoas e afastava as pessoas dele. A igreja de Deus deve buscar de Deus os bens materiais, mas se forem para eles te afastarem de Jesus, queira ser pobre. Se for para seu dinheiro tirar sua simplicidade, queira ser pobre, para ter só o pão de cada dia. Porque quem é pobre, mas tem Jesus, ele tem tudo. Agora, se for rico sem Jesus, ele está ferrado. Então, se você pedir posses, diga: Senhor, me dê, mas não me deixe afastar-me de ti. Eu quero ser senhor do meu dinheiro. Eu quero mandar no meu dinheiro, mas que o dinheiro que o Senhor me der não seja o meu senhor. Vai ser eu quem vou dominá-lo. Aí desse jeito ele pode dar ouro em pó e você segue em frente. Quem pode glorificar a Deus? Então essas vestes de Jesus eram vestes simples, vestes feitas por mãos simples. E com isso ele queria se identificar com gente simples, com gente que nem você e eu. Mas essas vestes simples eram vestes poderosas. Uma mulher um dia disse: se eu tocar, aleluia, aleluia, aleluia. Tu está pensando que simplicidade é sinônimo de baixaria? Simplicidade é sinônimo de poder. Ei, xandalabassúria calabaxaia. Às vezes a pessoa é mais simples do mundo, mas é ali onde está o poder de Deus. As vestes de Jesus eram simples, mas uma mulher disse: se eu tocar nela,
eu serei curada dessa hemorragia que eu estou há 12 anos com ela. Pois não é que ela foi, tocou e o fluxo de sangue estancou, porque as vestes eram simples, mas eram poderosas. O crente pode ser simples e ao mesmo tempo poderoso. Recebe essa unção e glorifique a Deus com as palmas, que eu estou cheio da graça, estou me arrepiando todo dos pés à cabeça. Aracachandalabacaia. Aleluia, aleluia, aleluia. Então agora Jesus está com as suas vestes particulares. Agora ele está com as suas vestes. Mas uma coisa eu tenho até pincelado nesses dias, eu vou dizer aqui mais claramente. Por que que eles colocaram essas vestes em Jesus de volta? Aí é o segredo, pastor José. Eles não devolveram as vestes de Jesus porque eram bonzinhos. Eles devolveram as vestes de Jesus como uma atitude covarde. Nem toda devolução é por gentileza. Tem devolução que é um sinônimo de covardia. É porque a covardia muitas vezes se esconde no coração e ninguém vê. Nenhum covarde coloca uma placa na testa dizendo sou covarde. Tem coisas que as pessoas lhe devolvem, não é porque são gente boas não. Você vai entender o que esses soldados fizeram. Eles tiraram as vestes de Jesus, olhe para cá. Colocaram um manto escarlate sobre ele. Aquele manto era fininho, viu? Não cobria todo o corpo, era só um manto. Aí eles batem em Jesus a madrugada toda. Pega um chicote com 12 correias. No fim de cada ponta, um grampo. Um grampo. Uma peça curva de ferro. Que batia nas costas dele e cravava. E quando puxava, vinha trazendo a carne. Então bateram a madrugada toda. Bateram forte. As costas de Jesus ficaram todas retalhadas. Aquele manto que eles colocaram em Jesus, o manto vermelho. Quando eles terminaram de bater em Jesus, aquele manto, irmãos, estava colado nas costas de Jesus. Aí o que acontece? Eles, quando param de bater, eles vão lá e pegam aquele manto escarlate e rasga, trazendo couro, carne. E as costas de Jesus já estavam ali na carne viva. Mas eles agora, escutem, tem que sair com Jesus no meio do povo. E agora o povo vai ver as costas de Jesus como é que está, como é que estão. Mas eles não querem que a multidão veja como é que estão as costas de Jesus todas retalhadas. Porque eles fizeram isso com Jesus, eles bateram em Jesus, foi escondido, foi de portas fechadas. Mas agora se eles saíssem com Jesus com as costas daquele jeito, no meio da multidão, todo mundo iria se revoltar contra aqueles soldados que fizeram isso. Aí agora eles têm uma ideia. Nós não podemos demonstrar que somos cruéis assim. Vamos tirar o manto e vamos colocar o paletó dele por cima. Porque quando ele sair na rua, só ele sabe a dor que vai levando. Só ele é quem sabe a dor que ele vai carregando. A multidão vai ver e não vai ver nenhum retalho no corpo, nenhum buraco no seu corpo, porque o seu corpo estará coberto com as suas próprias vestes e ninguém verá. O fato deles terem colocado essas vestes de volta com Jesus, aí Jesus, foi uma maneira covarde de esconderem as torturas que fizeram com Jesus pela madrugada. Só que hoje eu estou declarando que eles torturaram Jesus,
porque a Bíblia diz que não há nada encoberto que não seja revelado. Quando eu vejo essa história de Jesus, eu me lembro de uma criança aqui em Brejo Santo, de um homem. Essa criancinha vinha para a igreja há uns 15 anos. E um dia nós começamos a observar essa criancinha dentro da igreja, com marcas nas pernas. Às vezes, bem pequenininha, ela ia subindo aí num degrau, não era bem aqui, era em outro lugar, e a gente via quando a sainha dela subia, as marcas nas pernas daquela criança. E uma vez a gente foi para um retiro, e quando as irmãs foram tomar banho, aquela criança não queria tomar banho. E foi que as irmãs forçaram a criança e ela: não posso. Com muita insistência, a criança se tremendo deixou que tirassem a roupa dela para vestir a roupa de banho. E quando olharam as costas daquela criança, massacrada, toda roxa, e as irmãs começaram a chorar perguntando o que era aquilo. E a criança abriu o verbo e disse: é pai que pega o cinto dele e bate nas minhas costas com a fivela. Aí quando eu vou para a igreja, quando eu vou para a escola, ele me obriga a vestir as roupas longas, para ninguém saber o que ele faz comigo em casa. Mas eu estou dizendo hoje em cima desse altar que aquilo acontecia e acontece em muitos lares hoje. Pessoas que, como dizem nossos pais, ou diziam nossos avós, dão bode e escondem as unhas. Aqueles soldados fizeram isso com Jesus, massacraram ele a manhã toda, a madrugada toda. Mas ele, quando saísse na rua, era para sair vestido, para ninguém ver que as costas dele estavam retalhadas. E eu lendo isso pergunto: por que Jesus não chegou lá no meio e disse: esses desgraçados me bateram a madrugada toda e eu estou aqui todo retalhado? Mas a Bíblia diz que ele permaneceu sem dar uma palavra. Xará calabaçúria, sarabalabaçúria, canta labaia. Isso se chama amor, fidelidade, obediência, responsabilidade, compromisso. É por isso que você está aqui nesta noite. Renda a Ele toda honra e toda glória. Queria que você corresse para João capítulo 19. Aleluia, 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 aleluia. Oh, recaça mandarabassúria. João capítulo 19. João capítulo de número 19. Aleluia, aleluia, aleluia. Você encontrou? Diga amém. Vamos ler aqui os versículos número 23 e 24, que diz assim: aleluia, aleluia. Diz assim, João capítulo 19, versículos 23 e 24, diz assim: os soldados, quem? Os soldados, pois, quando crucificaram a Jesus, tomaram-lhe as vestes e fizeram 4 partes, cada um soldado uma parte, para cada um uma parte, e pegaram também a túnica. A túnica, porém, era sem costura, toda tecida de alto a baixo. Verso 24, e disseram, pois, uns aos outros: não a rasguemos, mas lancemos sorte sobre ela, para ver a quem caberá, para se cumprir as escrituras que dizem: repartiram entre si as minhas vestes, e sobre a minha túnica lançaram sortes. Vocês creem nessa palavra? Vocês creem nessa palavra? Então vocês vão repetir conforme eu ler em minha versão. Mas digam forte, vamos lá. Os soldados, pois, quando crucificaram Jesus,
tomaram-lhe as suas vestes, fizeram em 4 partes, para cada um uma parte, e pegaram também a túnica. A túnica, porém, era sem costura, toda tecida de alto a baixo. Disseram, pois, uns aos outros: não a rasguemos, lancemos sortes sobre ela, para ver a quem caberá. Aí o texto termina dizendo: para se cumprir as escrituras que dizem, lançaram sortes sobre, cumprir as escrituras que dizem, rasgaram, repartiram entre si as minhas vestes, e sobre a minha túnica lançaram sorte. Na sua Bíblia diz que agora Jesus está na cruz. Aí os soldados agora chegam lá, que agora ele está lá com as suas vestes. Aí eles vão lá na cruz e tiram as vestes próprias de Jesus. Tiram. Aí eles veem que debaixo das vestes de Jesus, eles percebem, eles caem em si, que tem uma peça valiosa abaixo das vestes comuns. Eles veem que existe uma túnica. Repete isso aí: uma túnica. E essa túnica diz aí que era sem costura. Então, quando eles veem essa túnica, eles têm uma ideia: as vestes vamos rasgar em 4 partes, porque eram 4 soldados que levavam Jesus para a cruz, um atrás, 2 dos lados e um na frente. Então eles pegam aquela vestimenta própria de Jesus e repartem em 4 pedaços, e diz: uma parte é sua, outra é sua, outra é sua. Mas fica a túnica. A túnica não podia ser rasgada, porque era uma peça só, que Jesus trazia por debaixo das vestimentas normais. Quem está entendendo? Aí quando eles veem essas vestes, eles não podem rasgar. Aí eles pegam ali um bozó, um dado, e lançam sorte, para ver com quem fica aquela túnica. E a sorte caiu para um dos 4. Então as vestes comuns de cima repartiram em 4. Repartiram em quanto? Para os 4 soldados. Mas essa de baixo era a túnica, não podia ser rasgada, porque era sem costura. Quantos estão me ouvindo? Que vestes eram essas? Como é que damos o nome desta roupa? Se você ler no livro do Êxodo, no capítulo 28, do 31 em diante, Deus, quando está falando com Moisés, ele está ditando como é que deve ser as vestes do sacerdote, do sumo sacerdote. Aí ele está dizendo que a túnica do sumo sacerdote, a túnica que ele vestiria por cima, tinha que ser sem costura. Por que sem costura? Sem costura é uma peça só. Através daquelas vestimentas, quando o sumo sacerdote saía na rua, ninguém via emenda, ninguém via remendo, não podia ser rasgada. Deus estava dizendo através do sumo sacerdote: eu só quero um sumo sacerdote. Não pode dividir o sumo sacerdócio, coisa que se eliminou no Novo Testamento, porque no Novo Testamento Jesus foi julgado por 2 sumos sacerdotes. Um se chamava Anás, qual o nome dele? O outro se chamava Caifás, como era o nome dele? Então agora a túnica já não tinha mais representatividade, porque a túnica, uma peça só, significava dizer que Deus só aceitava um sumo sacerdote. Mas o tempo passou e sacerdócio espiritual virou política, virou negócio. Aí agora não era mais apenas um sumo sacerdote, eram 2, porque cada um puxava para cá e para lá. Caifás puxava para lá, Anás puxava para cá, porque sacerdócio deixou de ser espiritual e passou a ser político. E não é assim que acontece hoje. O cara é chamado para pastor e diz: eu quero ganhar almas. O cara é chamado para obra e diz: eu quero ganhar almas para Jesus, eu quero ganhar almas para Jesus, vai levar pessoas para o céu. Mas o tempo passa e o povo vai trazendo dinheiro, as ofertas vão caindo no gasofilácio, e a gente vê pessoas tirando o coração do altar e colocando no gasofilácio. A gente vê pessoas tirando o pensamento do altar e colocando na política. Pois eu quero dizer a você que está aqui nessa noite:
O sacerdócio de Deus ainda continua representado pela túnica sem costura. A túnica do sumo sacerdote não pode ter costura, não pode ter emenda, porque sumo sacerdote só um. Agora Jesus, e ele também usa a túnica de sumo sacerdote, só que diferente. Caifás e Anás vestiam a túnica do sumo sacerdote, sem costura, e andavam no meio da rua, cada um mostrando sua túnica por cima de todas as roupas. Aí alguém olhava e dizia: Caifás, é sem costura, e como é que tem Anás? Ele não sabia responder. Anás, é sem costura, é só um sumo sacerdote. E Caifás? Ele não sabia responder. Jesus pegou a sua túnica e não colocou por cima, porque se ele coloca por cima, alguém ia dizer: Jesus é tão errado quanto Caifás e Anás. Jesus diz: coloca a túnica por baixo, ela só vai sair daqui na hora certa. Glorifica a Deus que está nos céus. Pode aplaudir se você entendeu. Na hora certa a túnica aparece. Eita Deus de poder! Jesus vestia a roupa simples por cima e a túnica de baixo, porque ele ainda não tinha se revelado como sumo sacerdote. Mas quando você vai a Jesus hoje, saiba que não existe mais Anás, nem Caifás. O único sumo sacerdote que existe hoje é Jesus de Nazaré, que intercede pelos nossos pecados. O manto dele, ao manto dele, a túnica sacerdotal continua sem emenda e sem costura. Ele não divide a glória do seu sacerdócio com ninguém. Quantos podem glorificar a Deus? O sacerdócio de Jesus é indivisível. É por isso que a igreja do Senhor só adora Ele. Por isso que dentro da igreja de Cristo não tem mistura. É só Jesus. Ele não divide o sacerdócio com mais ninguém. Bispo, o senhor é contra Maria? Nunca. Ninguém pode amar mais a ela do que eu. Mas eu sei que só há um mediador, um sacerdote entre Deus e os homens. O nome dele é Jesus Cristo, o Senhor. Ele não divide o seu sacerdócio, porque a túnica dele é sem costura. Aplaude a Jesus que tem a túnica sem costura. Eita glória! Então esta quarta veste é a veste sacerdotal, que ele colocava por baixo. E quando viram, disseram: olha, ela tem valor. Vamos aqui bater aqui um jogo para ver com quem fica, porque tinha valor. Jesus não tinha necessidade de mostrar aquela túnica naquela hora, porque se Jesus mostra a túnica antes de tempo, iam pensar que ele era igual ao Caifás e Anás. E Jesus não é igual a Caifás nem Anás. Ele não é mais um, ele é único. Ele não é mais um sumo sacerdote, ele é o único sumo sacerdote. Aqui tem duas pessoas que creem na intercessão do sumo sacerdote. Uma sou eu e a outra cadê para glorificar aquele que vive e reina para sempre. Agora vamos nos preparar aqui para a quinta veste. Eu quero passar rapidamente aqui. Vocês não precisam se preocupar em abrir, mas no Salmo de número 22, querem abrir? Vamos lá. No Salmo de número 22, vamos lá. No Salmo de número 22, para que não fiquem eu recitando de qualquer maneira, é melhor, vamos lá. Salmo 22, verso 17. Encontrou, diz: ô glória. Encontrou, diz: ô glória. Salmo 22, versos 17 e 18, diz assim: posso contar todos os meus ossos, eles me estão olhando e encarando em mim. Repartem entre si as minhas vestes, e sobre a minha túnica deitam sorte. Pare um pouco. Aqui é um salmo messiânico que mostra Jesus na cruz. E ali o salmista está colocando em pauta o que Jesus diria se ele fosse falar lá na cruz. Ele diria o seguinte: posso contar todos os meus ossos. Repete. Preste atenção. Jesus na cruz, se Jesus fosse falar, ele diria assim: posso contar todos os meus ossos.
E a outra coisa que ele diria: eles estão olhando e encarando em mim. Vamos lá. Pronto. Aí ele diz: repartindo entre si as minhas vestes, e sobre a sua túnica lançam sorte. Então o que é que o salmista está profetizando aqui? É que Jesus está na cruz, está sem as vestes e sem a túnica. Repita comigo: Jesus está na cruz, sem as vestes e sem a túnica. Ora, ele estava com o quê? Ele está dizendo aqui que as pessoas olhavam para ele, encaravam ele sem vestes e sem túnica, sem os vestidos e sem a túnica, e encaravam como quem abismados. Olhando para quê? Olhando para um homem nu, com simplesmente, segundo os historiadores, um pano que cobria o mínimo de suas partes íntimas. A quinta roupa que Jesus vestiu foi a roupa da vergonha. Eles matavam assim. Eles tiraram as roupas de Jesus todas, até o manto, até a túnica, e ele ficou exposto. Só ficou apenas com aquele pequeno pano que cobria o mínimo do mínimo. E essa roupa é chamada de a roupa da vergonha. Vocês sabem que quando Adão pecou, ele descobriu que estava nu. Essa roupa, esse pano que cobria o mínimo do mínimo, mostra, representa aquelas folhas de figueira que Adão usou para vestir. Aquelas folhas eram a roupa da vergonha, cobria o mínimo do mínimo de Adão. Aquelas folhas eram as roupas da nudez e da vergonha e do pecado. Quando deixaram Jesus praticamente sem roupa, ali foi a roupa da vergonha, a roupa da nudez e do pecado, que Jesus, livre da espontaneidade, estava levando sobre si o nosso pecado que Adão colocou no mundo. Agora imagina a vergonha de Jesus. Queridos, pelo amor de Deus, escute uma coisa. Nós estamos vivendo no século 21. É o século da falta de vergonha. Incrivelmente, as mulheres mais vulgares do início do século passado se vestiam mais bem vestidas do que muitas mulheres cristãs hoje. Eu digo ou não digo? As mulheres mais vulgares, e os homens também mais vulgares, do início do século passado, se vestiam melhores do que muitos que estão com a Bíblia na mão hoje. Nós estamos no século da vulgaridade. Mas mesmo com tudo isso, ninguém quer ser exposto nu no meio da rua. Mesmo hoje, com a falta de vergonha que é. Mesmo hoje ninguém quer ser despido no meio da rua, porque é vergonhoso. Agora imagina Jesus, irmãos, um judeu, o Filho de Deus, que era acostumado a vestir suas vestes. Pode analisar na Bíblia que as vestes de Jesus que ele andava, ele só andava com roupa comprida. Jesus não descobriu o joelho. As vestes de Jesus cobriam os pés, porque ele tinha vergonha de expor seu corpo. E agora eles tiram toda a roupa de Jesus e deixam só um pano cobrindo o mínimo de Jesus. Que vergonha! Lembra do que disse o escritor aos Hebreus? Saiamos, pois, ao encontro dele, assumindo também a sua vergonha e o seu vitupério. Cada crente deve nessa noite deixar sobre si, descer sobre você um temor. Naquele dia ele ficou nu, praticamente só com um pano sobre ele, por causa do pecado que eu cometo. Tanta vergonha que ele passou.
Levante a mão e diga: eu não preciso mais passar vergonha. Diga mais forte. Profetize isso na sua vida, vá. Profetize. Eu não preciso mais passar vergonha. Pode abaixar sua mão, profetize na tua mão, na tua vida nesta noite, meu filho. Recebe o teu emprego, recebe a tua vitória, para ninguém estar te fazendo vergonha por causa de conta de água, conta de luz, conta de telefone, conta de internet, conta na farmácia. Recebe agora na tua vida o poder de Deus. Ele já passou toda a vergonha em teu lugar. Recebe a tua vitória, e se recebe, glorifique aquele que está nos céus. Agora eu vou me preparar para terminar a palavra desta noite. Você já ouviu até aqui atentamente. Tenho aqui alguns minutos para fechar a mensagem desta noite. Quantos querem ouvir o restante? A sexta vestimenta. Você vai para o Evangelho de São João, capítulo 19. Evangelho de São João, capítulo 19. Vamos correr para lá e vamos terminar as leituras, que foram muitas nessa noite. João capítulo 19 encontrou, por favor, diga um amém. João capítulo 19, versículo 40. Nós vamos ler o que diz a santa e gloriosa palavra de Deus. Vamos nos preparar para trazer o final da mensagem nesta noite. Capítulo de número 19, verso 40. Posso ler, igreja? Diz assim a palavra do Senhor nosso Deus: tomaram, pois, o corpo de Jesus. Tomaram o quê? E o envolveram em lençóis com aromas, como é de uso entre os judeus na preparação do sepulcro. Vamos ler comigo, toda a igreja. Eu vou falando e vocês vão repetindo comigo. Vamos lá. Tomaram, pois, o corpo de Jesus e o envolveram em lençóis. Em que? Em lençóis com os aromas, como é de uso entre os judeus na preparação para o sepulcro. Vamos novamente. Tomaram, pois, o corpo de Jesus e o envolveram em lençóis com aromas, como é costume entre os judeus na preparação. Essas foram as últimas vestes que colocaram sobre Jesus. Os lençóis. Ele agora morreu. Ele agora está morto lá na cruz. Só aquele pano que está sobre Jesus. Agora ele entrega o Espírito e agora ele morre. Aí agora vamos sepultar Jesus. Já iam sepultar o mestre sem roupa. Já iam sepultar o mestre sem nenhum tipo de roupa sobre ele. Aí agora aparece alguém e diz: não, vamos sepultar Jesus como é costume entre os judeus. O texto sagrado diz que eles pegaram alguns lençóis e cobriram Jesus. E o texto diz: era costume entre os judeus se fazer isso. Era costume entre os judeus eles fazerem isso, sepultarem envolvendo o corpo em lençóis. Como é o nome dessa roupa? Essa chamada roupa fúnebre. Repete o nome. Roupa fúnebre, vamos lá. Eles pegaram os lençóis, envolveram Jesus naquele corpo, o corpo de Jesus naqueles lençóis, e colocaram lá naqueles lençóis. Agora diga comigo: era costume dos judeus, era costume do sumo sacerdote, perdão, do Antigo Testamento. Vamos lá. Então no Antigo Testamento tinha essa prática de sepultar os seus mortos envolvido em lençóis. Agora é uma coisa muito interessante, querido. Era costume dos judeus, representava a lei do Antigo Testamento. Agora queria que vocês notassem uma coisa: quando Jesus ressuscitou, ele não levou esses lençóis consigo. Envolveram ele e o sepultaram. Mas quando Jesus ressuscitou, ele saiu da sepultura e deixou esses lençóis lá. Aleluia. Aleluia. Os lençóis representavam o costume do Antigo Testamento.
costume da lei. Mas quando ele ressuscita, ele sai, e quando Pedro chega na sepultura, os lençóis estão lá. Só que Jesus já tem saído. Jesus já tem saído. Quantos glorificam a Deus? Quantos glorificam a Deus? Deixa a Bíblia aberta aí no livro de João, que você vai precisar. Deixa a Bíblia aberta no livro de João, capítulo 20, que você vai precisar. Estou terminando a mensagem. Quantos estão ouvindo ainda? Dê glória a Deus. Me dê algum minuto aí, por favor, que não tem mais de Deus. Eita, que eu estou entendendo direitinho. Aleluia. Aleluia. Estou entendendo direitinho. Pegaram o pano, os lençóis, pastor Adeilton, envolveram nele. Costume da lei, repete. Costume do Antigo Testamento. Vai. Costume do Antigo Testamento, vai. Costume dos judeus, vai. Mas quando ele ressuscita, capítulo 20, vamos procurar capítulo 20, eita, estou doidinho para ver. Capítulo 20, versículo 6 em diante, diz assim: quem encontrou, glorifique a Deus. Diz assim: então Simão Pedro, seguindo-o, chegou e entrou aonde, igreja? Diga comigo, na sepultura. Mais forte. E Pedro entrou na sepultura e diz: ele também viu os, versículo 7, viu também o lenço que estivera sobre a cabeça de Jesus, e que estava com os lençóis, mas deixado num lugar à parte. Aleluia. Pedro corre para a sepultura, pastor José. Quando ele chega lá, estavam os lençóis, mas Jesus não estava lá. Por que foi que Jesus ressuscitou sem os lençóis? É porque quando ele vai sepultado, ali ele é sepultado conforme a lei. Mas quando ele deixa os lençóis, ele está dizendo: a antiga aliança passou, agora é a nova aliança. Receba a graça na sua vida. Quem é da graça? Quem é da graça? Aplaude quem é da graça. Aplaude quem é da graça. Fica de pé quem é da graça. Quem é da graça, fica de pé. Quem é da graça, aplaudindo quem é da graça. Eita, Deus de poder. Aleluia. Ei, só mais uma revelação. Só mais uma revelaçãozinha. Vou ler. Então Simão Pedro, seguindo-o, chegou e entrou no sepulcro. Ele também viu os lençóis. Viu o quê? Aí ele diz no verso 7: viu também o lenço. Repete, o lenço. Escuta, e o lenço? Ele viu o, primeiro ele viu os, depois viu o, primeiro viu os, segundo viu os, primeiro viu os, depois o. Aí diz aqui, o lenço que estivera na cabeça dele. Os lençóis estavam no corpo. Aleluia. O lenço estava na cabeça. Pedro chegou lá e viu os lençóis que estavam no corpo, e viu também o lenço que estava na cabeça. Só que diz aqui, esse lenço estava num lugar separado. Eu posso terminar, mas eu posso dar a última revelação de Deus nessa noite. Quem quer ouvir, levante a mão, glorifique aquele que está nos céus. O que era aquele lenço colocado num cantinho à parte? Naquele tempo, quando você ia na casa de um cidadão jantar, ele dava um lenço para cada um limpar a boca. Aí o dono da casa, quando se levantava, ele pegava o lenço dele, e ele precisava ir em algum lugar, ele dizia: fiquem aqui. Aí pegava o lenço dele e levava com ele. Se eles procurassem na mesa o dono da festa e não vissem o dono da festa e nem o lenço, aí os convidados diziam assim: vamos embora, que o dono da festa não vem mais não. Vamos embora.
Agora tem uma coisa, já entenderam o mistério? Já entenderam? Eita, glória a Deus! Recalabachandarabacai. Agora, se você estivesse na mesa e o dono da festa dissesse assim: ó, eu estou saindo e eu volto já. Eles esqueciam o dono da festa, mas eles olhavam na mesa, no lenço, desce lá que o dono da festa está já chegando, está já chegando. Então quer dizer, Jesus deixou o lenço. Quem está entendendo? Quem está entendendo? Quem está entendendo? Jesus deixou o lenço. Ele vai voltar para buscar a sua igreja. Ele vai voltar. O lenço dele ficou